Seja bem-vindo ao nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Queremos que nosso tempo aqui contribua para que sua fé cresça e reflita numa vida cristã prática e eficiente. No último programa lemos 2 textos e um deles foi um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, no qual o apóstolo fez uma descrição do pecado. Ele mostrou que qualquer prescrição para o pecado pode ser ineficiente e inadequada. Ele também falou sobre isso na sua carta aos Romanos. Ele disse assim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Paulo tinha conhecimento, informação e força de vontade, mas nada disso funcionou para combater o pecado. Ele sabia tudo direitinho. No início do capítulo 7 de Romanos, Paulo escreveu: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ele conhecia plenamente as Escrituras. O problema não era esse. O problema era fazer tudo o que ele sabia que tinha de fazer. Ele queria cumprir a lei e fazer o que era certo, mas descobriu uma luta dentro de si e por isso acabou concluindo que era escravo do pecado. E isso fazia dele um homem vencido. Ninguém tinha mais força de vontade do que o apóstolo Paulo. Ninguém nunca tentou mais do que ele fazer aquilo que queria fazer. E ninguém conclui com mais convicção do que ele que a solução para o pecado não está no conhecimento que você tem da palavra, mas na sua vontade de obedecê-la. Foi a esta conclusão que Paulo chegou. A prescrição para o pecado não vem de nós mesmos. No capítulo 7, Paulo concluiu: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Será que isto responde à nossa pergunta sobre como lidar com o pecado que luta dentro de nós? Jesus pode nos libertar dessa tortura. No capítulo 8 encontramos a chamada Sinfonia da Inadequação, na qual Paulo fala sobre a inadequação do Evangelho da Páscoa. Jesus morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras e foi enterrado e ressuscitou de acordo com as Escrituras. Esse é o significado da cruz e a prescrição de Deus para o pecado. Esta é a única prescrição de Deus para o pecado, para todos os homens, de todas as culturas. Jesus disse a Nicodemos que teria de morrer na cruz porque era o único filho de Deus. Deus não tinha outro filho como ele para fazer aquilo. A morte de Jesus na cruz foi necessária porque era a única forma de salvação para esse mundo. Os que creem nisso são salvos. Os que não acreditam estão condenados. Isso não funciona apenas para o mundo ocidental, mas para o mundo inteiro. Esta é a prescrição geral de Deus para o pecado e se aplica a todos os homens e mulheres. Tudo isso que acabei de falar refere-se à prescrição do pecado para o incrédulo. Mas o que Paulo enfocou no capítulo 8 de Romanos foi a prescrição de Deus para o pecado na vida do crente. Paulo falou sobre a adequação do Evangelho quando você crê nele, e além de falar sobre o que Deus já tinha feito, ele também enfocou o que Deus pretendia fazer. As pessoas se esquecem disso. Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Por quê? Para que você pudesse ir para o céu, uma vez que seus pecados foram perdoados na cruz. Foi por isso que Deus mandou seu Filho para morrer na cruz. Foi por isso que Deus mandou seu Filho exatamente para ser sacrificado. Você prestou atenção no que Paulo falou nos primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos? Quando Jesus morreu na cruz, Deus condenou o pecado na carne. Por quê? Para que os requisitos da lei fossem cumpridos em nós, que não andamos segundo a carne, mas no Espírito. No princípio, Deus criou o homem porque queria que sua criação refletisse a semelhança e a imagem de si mesmo. Esse foi o propósito de Deus ao criar o homem. Deus possibilitou sermos a imagem e semelhança dele. Mas isso não acontece automaticamente, só porque confessamos que cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, por isso vamos para o céu, mesmo que não vivamos em obediência. Qual é o propósito da nossa salvação? Talvez você ache que fomos salvos para não irmos parar no inferno, para não irmos para o inferno e não irmos parar no inferno, mas irmos para o céu. Será que esse foi o propósito de Deus? O propósito de Deus em nos salvar foi para que mostrássemos ao mundo inteiro como Deus é, para que através da maneira como vivemos a lei de Deus santa e perfeita seja cumprida.
Deus primeiro nos deu a lei para mostrar que precisávamos de um Salvador e que não poderíamos nos salvar por nós mesmos. Ele também nos deu a lei para mostrar como queria que vivêssemos, porque, se vivermos de acordo com a santa lei de Deus, estaremos cumprindo o propósito para o qual fomos criados e salvos também. Será que a única razão da nossa salvação é livrar-nos do inferno? E aquele negócio de não andar de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito e tal? Esta é a prescrição do pecado que encontramos em Romanos no capítulo 8. Deus nos deu o Espírito Santo para que possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Você entende o Espírito Santo? Ele está conosco, ele é para nós, está sobre nós e entre nós. Você entende o Espírito Santo? O grande dilema de Paulo foi que, apesar do Espírito Santo, ele foi vencido. A prescrição de Paulo, independentemente de Deus, do cuidado de Deus que vem pelo Espírito Santo, foi inadequada. Não podemos nos esquecer disso. Quando Jesus deixou a grande comissão, ele diz: não façam nada até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Aí vocês poderão me obedecer. Deus sabia que, sem o Espírito Santo, a igreja seria derrotada e acabaria se sentindo como Paulo se sentiu, como se estivesse carregando um defunto nas costas. Lembra-se disso? Existe mais uma verdade da qual não podemos nos esquecer. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Por que isto é tão importante? Cristo está vivo e vivo para mim. Paulo afirmou no primeiro capítulo de sua carta aos Colossenses que ele foi enviado por Deus para compartilhar um segredo com a igreja. E esse segredo é Cristo em vocês, a esperança da glória. Você já descobriu que esta é a sua única esperança em ser um crente, em fazer o que um crente deve fazer? É ter consciência do relacionamento com Cristo e da vitória que temos nele. Sem este relacionamento com Cristo, qualquer solução que você tentar será inadequada. Antes de ser preso e crucificado, Jesus puxou um galho de uma videira com vários ramos e frutos e disse que ele e o Pai eram totalmente sincronizado e alinhado. E disse que os apóstolos passariam a ter um outro tipo de relacionamento diferente daquele que eles tinham tido nos 3 últimos anos. Da mesma forma que aqueles galhos estavam ligados à videira, recebendo dela o que precisavam para dar frutos, se eles ficassem ligados a ele, teriam uma solução que precisavam para servir e viver nele. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Foi difícil para um empreendedor como Paulo, um conquistador que achava que fazia e desfazia, aprender essas coisas. Paulo era muito capaz e podia fazer e acontecer, como dizem, mas tudo isso não o levou à vitória sobre o pecado, até que ele descobriu o princípio da videira e do ramo. Por isso podemos chamar a conclusão do capítulo 8 de Romanos de Sinfonia do Alinhamento. O que devemos entender a respeito do pecado e da solução de Deus para o pecado é o alinhamento e a sintonia que devemos ter com o Espírito Santo. Paulo ensinou 4 leis espirituais nesse capítulo. Ele falou muito sobre a lei de Deus, que são as Escrituras. Ele diz que quanto mais conhecia a lei de Deus, mais via a lei do pecado na sua vida. Estas 2 leis são um problema, mas a solução vem numa outra lei. A terceira lei está disponível para os seguidores de Cristo. É a lei do Espírito de vida em Cristo. Esta lei nos liberta da lei do pecado e da morte. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você já descobriu esta lei do Espírito? O Espírito de vida em Cristo? Esta é a solução de Deus para o pecado e implica no alinhamento com o que é espiritual. Você deve se perguntar: uau, mas por que o mundo não entra neste alinhamento e para com essa luta com o pecado? Por que eu não digo logo de uma vez que não tenho controle sobre a minha própria vida porque vivo sob o controle da lei do pecado? Paulo nos advertiu contra vivermos controlados pela carne. Se você vive controlado pela carne, acaba morrendo. Para isto, temos a solução contra o pecado. Se você, através do Espírito, matar as obras da carne no seu corpo, então você viverá. Esta é a solução de Deus para o pecado. Algumas perguntas. Você quer cumprir a lei santa de Deus mostrando através da sua vida como Deus quer que o seu povo realmente viva?
outra questão muito séria. Você quer realmente ser santo? Então, você precisa entender que não existe nada em você capaz de conseguir isso. Nada. Você não tem forças para conseguir isso. Não será através do seu intelecto, não será através dos seus diplomas, não será. Não será também através da sua força de vontade. O poder para vencer essa batalha vem de fora de você, vem de Deus e de Jesus Cristo, vem do Espírito Santo. Você precisa reconhecer isto. Quero desafiar você que ainda não crê na mensagem da Páscoa, na mensagem de Jesus, na mensagem da salvação. Você precisa apenas colocar sua fé, sua confiança total no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pedir que Ele seja o seu único Salvador e Senhor da sua vida. O problema mais sério nos nossos dias é que muitas pessoas têm muitos senhores comandando as suas vidas. Tem o Senhor Dinheiro, tem o Senhor Mídia, tem muitas coisas que querem controlar as nossas vidas. Mas precisamos colocar a nossa fé e nossa confiança no sacrifício de Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez na cruz, e pedir que Ele seja o nosso único Salvador e Senhor. Bom, mas se você já fez isso há muito tempo, porém enfrenta lutas contra o pecado, ou quem sabe nem mesmo está na batalha, eu gostaria de desafiá-lo a ler os capítulos 7 e 8 da Carta aos Romanos. Se você tem problemas com qualquer tipo de vício ou simplesmente está tentando controlar o seu peso ou quebrar velhos hábitos, se você está tentando ser santo, então leia o capítulo 8 de Romanos e descubra nele a verdade do Evangelho. Que verdade preciosíssima, uma verdade de conquista, uma verdade de vitória. Encontramos o caminho espiritual para a vitória na luta contra o pecado. Todos nós vivemos essa luta, a luta contra o pecado, a luta contra as tentações. Mas para a vitória, temos que realmente nos apegar a Jesus Cristo como a videira verdadeira e nós como ramos. Pense nisso, até o próximo programa. Deus lhe dê grandes vitórias. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.